queria saber também do Levin, né? Porque tem muita gente maliciosa que pega vídeos, né, trechos de vídeos antigos, para tentar atingir politicamente os outros. E eu tenho visto muita gente usar um vídeo seu, Levin, antigo, né, da época da campanha, dizendo que uma das alternativas que você pensava em apresentar ao Conselho Deliberativo seria do Clube Empresa. Naquela época, inclusive, você nem falou SAF, porque a lei ainda estava tramitando, você não sabia nem se iria tramitar, né, caso você viesse ser presidente, assumisse. Não existia a legislação da SAF como é hoje. Então, ela tem uma série de pontos negativos, né? Não tem proteção aos clubes, na minha percepção, não tem a legislação não obriga que os clubes mantenham a maioria do percentual, né, das ações, que para mim é inaceitável, né? O Vasco virar uma empresa e terceirizar o seu futebol, perder o controle, enfim. Não tem obrigação dos investidores serem revelados. Então, eu queria saber hoje também do Levin, né, como ele se posiciona em relação à SAF, se algum modelo ele acharia viável, se ele também concorda comigo que, mesmo que virasse SAF, não poderia perder o controle, né, do clube associativo em relação ao futebol. Enfim, eu queria saber como a Sônia e como o Levin pensam. Bom, Eduardo, eu já esclareci esse assunto, né? Mas eu não tenho problema nenhum em falar sobre as minhas posições. A SAF não é para o Vasco. A pergunta que me foi feita uma pergunta, na época, era março de 2020, pelo Mário. Isso. É porque botam só um pedaço da resposta, não botam um pedaço do todo. A pergunta que me foi feita é o que eu achava da lei, que na época era um projeto de lei que estava no Congresso, e se aquilo poderia ser, de alguma maneira, útil para o futebol brasileiro. E aí, óbvio que sim, né? Para um clube como o Botafogo, para um clube de médio porte, para um clube pequeno, para alguém que queira empreender no futebol brasileiro a partir do zero, é uma boa alternativa, né? Pode ser interessante. Agora, para um clube que tem 124 anos de história, cuja história é fundamentada basicamente no associativismo, no coletivismo, onde uma das nossas marcas, dos nossos valores mais fortes é a capacidade de engajamento do nosso pessoal, da nossa gente, da família vascaína, né? Acho que ninguém tem dúvida. Se eu te fizer uma pergunta assim, por exemplo, quais são os 5 razões pelo qual você é Vasco, além das glórias que nós temos? Todas as razões que você escolher, possivelmente terão a ver com o fato da gente ter um engajamento incrível, da gente ter um coletivismo, um associativismo incrível, coisa que não é comum em outros clubes de futebol. Qual é o clube de futebol que você conhece cujos torcedores construíram um estádio que se tornou o maior da América do Sul? Quem pode me dar um exemplo de um outro clube no mundo que tenha feito isso? Então, nós temos marcas na nossa história, valores, que nos fazem ser quem nós somos. O fato de nós sermos o único clube grande do Rio de Janeiro, na Zona Norte, o fato da gente ter no nosso entorno uma série de comunidades, o fato de que a gente, historicamente, sempre abraçou essas comunidades, o fato de que nós praticamos não só futebol, mas 57 outras modalidades esportivas, todos esses componentes nos mostram que nós estamos muito mais para a atividade social, desportiva, filantrópica, educacional, o fato da gente ter um colégio dentro das nossas instalações, do que para a atividade econômica. Então é uma questão de emparelhamento de valores. Quando eu fiz essa resposta para o Mário, eu fiz essa resposta de uma forma genérica. Eu não tinha ainda conseguido os recursos que eu consegui, porque eu tenho a minha consciência muito em paz, Eduardo, porque eu consegui recursos para o Vasco, como candidato. Eu consegui 3 alternativas de recursos, uma de 400 milhões de euros, outra de 212 milhões de dólares e outra de 200 milhões de euros. Quem quiser ver, tá aí. Eu inclusive, já mandei até por WhatsApp. Tá na mão do Peralta. Pergunta o que ele fez com isso. O Adriano foi lá em casa e viu. Os youtubers que quiseram, pois todos foram convidados, inclusive aqueles que não eram favoráveis àquilo que a gente defendia como visão de Vasco, foram convidados e viram. Sócios do clube viram. Beneméritos e grandes beneméritos viram que um candidato, cumprindo certas etapas de captação de recursos, conseguiu levantar recursos para o clube, mais do que suficiente para o que o clube necessita. Eu ouço nos bastidores do clube de que a meta, no final das contas, é levantar 30 milhões de euros. 30 milhões de euros. Nós estamos falando de cerca de 180 milhões de reais. Eu digo a vocês que o Vasco consegue isso em 2 anos, eu estando simplesmente dentro do clube, só de associação de sócio-torcedor. Eu diria a vocês que eu estando dentro do clube, o Vasco consegue uma receita extra de cerca de 100 milhões de reais por ano. Então o Vasco precisa ser vendido para quê?
Eu acho que você pensar numa alternativa de SAF é bacana para um clube que não tem o engajamento da torcida que o Vasco tem. Para um clube que não tem tanta pretensão assim de ser campeão, que não está no seu DNA ser campeão das competições que disputa. Você pode falar, pô, o Bragantino está indo muito bem, mas qual foi o título que o Bragantino conquistou? Nem o Paulista ele conquistou. Não é brasileiro, não, tô falando paulista. Ah, mas tá participando de uma Libertadores. Tá bem, vamos ver se vai ganhar a Libertadores. Ou se quem vai ganhar a Libertadores não é um clube organizado como uma associação civil. Ah, mas na Europa tem muito clube assim. Eu falei, pois é, mas quem é que é mais campeão da Champions League é um clube que é a associação civil, que é o Real Madrid. Para onde quer que você olhe, o fato de você ter a possibilidade de se tornar empresa ou fazer seu futebol virar empresa, não significa absolutamente que você vá se tornar campeão, que você vai ter um time como o PSG. As pessoas confundem muito. O comprador do PSG é rei de um país. Quantos reis de país estão disponíveis para comprar o futebol de um clube brasileiro? As pessoas acham que quem vai comprar é o rei de algum país, cujo recurso nem é dele, é do país, é do petróleo. Quantos têm essa possibilidade? A gente não pode achar que o Vasco vai se tornar um PSG porque vai se tornar SAF. Porque o Vasco dificilmente vai ser comprado pelo rei de um país. Isso é uma hipótese muito remota, possível de ser construída se a gente fizer o caminho diferente. Se a gente fizer o caminho de fazer ele se apaixonar pelo Vasco. Mas isso, antes, a gente tem que se apaixonar pelo que a gente é. A gente não vai fazer ninguém se apaixonar pelo Vasco se a gente desistir dos vascaínos. Aí eu te pergunto, eu dei essa entrevista em março de 2020, num cenário que eu estava ainda estudando os problemas do Vasco, que eu não tinha ido ao mercado captar recursos, que eu ainda não tinha resultado da captação, que eu ainda não tinha feito um plano de negócios, que eu ainda não tinha feito uma modelagem financeira, e que, graças a Deus, eu descobri que há outras alternativas. A SAF pode ser uma alternativa, nunca nesses valores que estão sendo cogitados, nunca da forma como está sendo colocado, nunca no timing que está sendo colocado, nunca sem ouvir o quadro social. O Vasco não pode fazer uma subsidiária integral que pertença ao clube sem ouvir o quadro social, porque isso altera o artigo 1º do nosso estatuto, quando dá finalidade social. O nosso estatuto, inclusive, proíbe a distribuição de dividendos, de maneira que a gente não pode exercer, pelo nosso estatuto, nenhuma atividade econômica, nem ser controlador de uma outra instituição que exerça atividade econômica. Nós não podemos. Agora, se essa for a vontade do quadro social, aí tem que ser respeitado. Só que o quadro social tem que entender, e acredito que já entendeu, que os valores do Vasco tornam ele muito mais emparelhado com a atividade social, filantrópica, desportiva e educacional, que marca o que o Vasco é, do que com a atividade econômica. Porque na atividade econômica, o que se visa normalmente, e até é essencial, por isso é atividade econômica, é o lucro. E como é que você consegue lucro no futebol? Só existem duas maneiras de você conseguir lucro no futebol. Vamos dizer que você é dono de uma empresa de futebol, de uma ex-associação civil somente. Só existem duas maneiras de você obter lucro. A primeira é distribuição de dividendos. Aí eu te digo, nenhum clube do mundo distribui dividendos, então não vai ser no Vasco que vai ser distribuído. Porque nenhum distribui. Eu desafio qualquer pessoa a encontrar um clube no mundo que distribua dividendos. Não tem. Segunda maneira de ganhar dinheiro com a atividade empresarial do futebol é revendendo. Porque mas vai ganhar dinheiro vendendo jogador. Não. Você vai fazer com que aquele dinheiro entre na captação, na contabilidade como receita. Mas aquilo não é lucro ainda, aquilo é receita. O lucro vai ser de um eventual superávit no ano se você distribuir dividendo, ou o que não vai acontecer, que provavelmente o que vai ser feito é ser reinvestido no futebol, ou você vai esperar melhorar a operação para vender mais caro do que pagou. E se você pode vender mais caro do que pagou, por que você vendeu? Se alguém vai poder vender mais caro do que pagou, por que você vendeu? Ô, Leven, Sim. Na época que eu tive na gestão, era uma pergunta que eu fazia sempre. Nós estamos falando de uma área social, né? E eu perguntava ao Conselho Deliberativo, gente, vamos fazer um Instituto Vasco da Gama? Fundação Vasco da Gama? Porque a Fundação Vasco da Gama, ela pode abraçar alguns setores do clube, pode ter incentivo governamental e pode tirar do futebol alguns pagamentos que são feitos, que podem ser feitos pela Fundação. E as pessoas... Eu dizia, será que eu não estou conseguindo me expressar bem? Será que eles não estão conseguindo entender? Hoje eu sei... Você consegue preencher
uma série de atividades que hoje não encontram receita para serem operacionalizadas, sem dúvida. E hoje eu entendo por quê. Será que já se existia essa construção, pensando que o pessoal do financeiro daquela época pertence ao financeiro de hoje? Será que eles não me escutavam? Porque o objetivo sempre Sônia, foi construir a SAF? Hoje eu não tenho nenhuma dúvida de te dizer e dizer para todos, sem nenhum receio, de que a ideia que está sendo plantada no quadro social do clube por essa gestão acerca da possibilidade de venda do futebol, ela é uma ideia de interesse pessoal. Ela não é de interesse do Vasco. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso pelo seguinte, porque eu, quando vi que esse movimento estava começando, eu acho que eu fiz aquilo que eu tinha que fazer como vascaíno. Eu chamei pessoas da gestão para conhecer aquilo que eu tinha captado, para mostrar que existem outros caminhos de se conseguir recursos para equalizar nossas finanças, de maneira que não precise vender ativo nenhum. O meu empenho ali foi mostrar, olha só, eu vou aqui abaixar as guardas abaixar as armas com relação a qualquer briga política, embora eu tenha milhões de motivos para antipatizar com essas pessoas que estão lá por tudo aquilo que aconteceu na eleição. Mas eu coloquei acima das minhas antipatias pessoais, do meu orgulho pessoal, eu coloquei um interesse maior, que é o interesse do clube, do torcedor. Olha, eu acho que, né, assim, acreditando que realmente as pessoas que lá estavam dispostas a fazer o melhor pelo Vasco, independente do que tinha acontecido na eleição. E aí, quando eu recebo o vice-presidente financeiro em casa, e ele fica impressionado com tudo aquilo que estava sendo negociado pelo Vasco, diz que ia mandar vários técnicos para conversar conosco, para a gente poder desdobrar diversos daqueles projetos que estavam ali. Chega no clube, é massacrado do jeito como foi massacrado pelo fato de que conversou comigo. E não há nenhum interesse da gestão em conhecer essas alternativas de solução. Fica evidente que o foco deles não é em resolver o problema do Vasco. O foco deles é em não me permitir resolver. É algo pessoal. Porque se eu ofereço para o clube como vascaíno a oportunidade de eu ir para o clube com 4 ou 5 executivos que nós temos, levando parceiros novos, fornecimento de material esportivo novo, patrocínio novo à altura do que realmente o Vasco valha, recursos financeiros, diretor de futebol, novos jogadores, e eles simplesmente ignoram essa possibilidade, eu só posso ler isso como que não é um interesse realmente em resolver o problema do Vasco. Há um interesse em usar o Vasco para fazer negócio. Há um interesse de criar uma empresa para colocar como remuneradas pessoas que lá estão trabalhando gratuitamente. Há um interesse de se autopagar por dívidas criadas pela própria pessoa que administra o clube. Então vamos ser sinceros, isso aí não é uma questão de o que é o melhor. A gente pode ficar debatendo aqui SAF por horas e horas e horas, mas esse não é o foco. Pelo contrário, isso é para tirar o foco. O foco é que esses caras estão assaltando o Vasco. E já passou da hora do vascaíno entender isso. As pessoas que estão no Vasco estão roubando o Vasco. É essa a questão. SAF é só uma palavra bonita para poder justificar o assalto que está sendo feito à instituição. A instituição está sendo assaltada. A instituição não tem dinheiro para pagar psicólogos, para cuidar do psicossocial dos funcionários, mas tem dinheiro para pagar condomínio IPTU e, quiçá, aluguel do Osório, para usar uma sala que não precisava usar, gente. Não tem dinheiro para investir no futebol feminino, mas tem dinheiro mas pega esse dinheiro para usar para fazer reforma na sala do primeiro vice-presidente. Parte da Força Jovem não está agindo porque um dos líderes da Força Jovem foi colocado na prefeitura pelo Eduardo Paes, impedido do Osório. Uma pessoa que tinha uma dívida prescrita contra o clube, que não poderia ser cobrada, agora faz essa dívida se tornar, que era 3,26 milhões de reais. O papo não é SAF, o papo é o Vasco está sendo roubado. E até quando que vocês vão permitir isso acontecer? O Vasco não precisa de SAF para conseguir 30 milhões de euros. Não precisou para conseguir 200. O Vasco é foda. É o maior clube do mundo. Você vem aqui para falar de Vasco em Londres, todo mundo quer ser parceiro do Vasco. Não quer ser parceiro de pilantragem, de safadeza, de sacanagem. Ora, que SAF o quê? Flamengo quer ser SAF? Pergunta a Leila se ela quer. Está lá disputando o Campeonato Mundial de Clubes. Se ela quer fazer o Palmeiras ser SAF. Por quê? Ela não tira do Vasco, ela põe. No Palmeiras, desculpa. Ela não tira do Palmeiras, ela põe. Então ela não está pensando nisso. Agora, quem está pensando em tirar em vez de pôr,
quer ser SAF. Porque 5%, 10% de 30 milhões de dinheiro, de 40 milhões de dinheiro, de 50 milhões de dinheiro, quanto é que é? Resolve ou não resolve? Então, o Conselho de Beneméritos que abra o seu olho, cuide do que tem que cuidar. Os torcedores que parem de achar que está se discutindo aqui um tema acadêmico, jurídico, institucional, não é isso. O que está se discutindo aí é um grupo que entrou no Vasco para se beneficiar do Vasco, como infelizmente já aconteceu em diversas outras histórias, em diversos outros momentos do Vasco. E que não permitem que alguém como eu vá lá ajudar, porque sabem que se eu ver alguma sacanagem eu vou falar. Ou vocês acham que eles não queriam ajuda? Ah, mas vou botar esse cara aqui, você vai ver tudo que está acontecendo aqui dentro, fudeu. E tem uma participação sua em uma live, não sei se foi aqui no meu canal, a gente debateu esse assunto, e você falava a respeito de ter um CNPJ, de ter abrir uma empresa, mas não deixar de ser clube associativo. Esclarece para as pessoas que falam que você lá atrás queria que o Vasco se tornasse clube empresa e agora não quer, para que as pessoas entendam aí qual que é a sua opinião a respeito. Rapaz, a longo prazo eu quero que o Vasco se torne clube empresa. Que o Vasco tenha uma fundação para cuidar das suas entregas sociais, para que possa, com o CNPJ dessa fundação, arrecadar projetos incentivados. Né? O Minas Tênis arrecada cerca de 40 milhões de reais por ano de projetos incentivados. O Arquirrival arrecada cerca de 30 milhões. O Vasco não arrecada nada. Tem alguma coisa que, E o Vasco tem no seu DNA a história de ter praticado pelo menos 58 modalidades esportivas. Talvez seja o clube brasileiro com mais medalhas olímpicas. Então, a gente precisa construir estruturas inteligentes. Né? Quando eu falo disso, eu não falo de vender o Vasco. Eu falo da gente ter estruturas inteligentes, ou seja, do Vasco ter suas próprias subsidiárias. O Vasco ser dono dos seus negócios. Por exemplo, o Benfica, ele é organizado de uma maneira onde existe no Benfica 14 empresas. Uma cuida do estádio, outra cuida do marketplace, outra cuida do futebol, outra cuida de outros negócios do clube, né? Mas são 14, do marketing, são 14 empresas. Então, outra coisa que é importante, você com uma subsidiária aberta, 100% do Vasco, você consegue migrar para as vantagens de centralização de credores e você consegue arrecadar possibilidade de investimentos onde você pode dar como garantia os ativos dos equities da empresa criada. Então, você aumenta o teu leque de ativos para oferecer como securitização. Então, existem estratégias financeiras que podem ser inteligentes. Mas não é isso que está se falando, nem é isso que eu falei lá atrás. Como opção financeira, solução financeira para o Vasco hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que o melhor seria uma possibilidade de financiamento externo. Porque o dólar está na lua, não vai ficar na lua por muito tempo, a gente não sabe o que vai acontecer este ano no país, dependendo do que acontecer nas eleições, o cenário econômico pode mudar bastante. Né? Em 2023, a gente pode ter uma situação econômica onde o dólar não esteja na situação que está, o que é até bom para o país. Né? Não estou elogiando que esteja dessa maneira, o que é até bom para o país, quanto menor a moeda estrangeira em relação ao real, melhor para o país, em geral. Né? Mas agora há uma oportunidade. É uma questão de oportunidade. Você, quando faz opção financeira, quando você busca solução financeira, e é muito importante também esclarecer o seguinte, hoje eu estava fazendo uma reflexão, Thiago, e eu vi algumas pessoas colocando que o Somamos, ele iria endividar o Vasco, que a solução do Somamos é pegar empréstimo. Não, mentira. O Somamos, ele é um acelerador de receitas. O Somamos não é a tomada, o Somamos não é a solução financeira do ponto de vista da tomada de empréstimo. A solução financeira que o Somamos oferece é o crescimento do Vasco. Esse crescimento só é possível de ser feito ao longo dos anos, através de novos negócios que sejam estabelecidos, que venham maturar novas receitas ao longo dos anos, aumentando o nosso faturamento, que, na minha opinião, é o problema crônico do Vasco, a baixa arrecadação que a gente tem.
Então, o Somamos, ele é um acelerador de receitas através de projetos. Só que como existe uma demanda do vascaíno por disputar títulos, e qualquer empresa que se preste olha para a demanda do seu cliente, então, se você quiser olhar para o Vasco como administrado, como empresa, na verdade, é impossível você administrar o Vasco como empresa sem você olhar para o cliente. Porque não existe empresa no mundo que não olha para o cliente. Se a empresa não olha para qual é a demanda do seu cliente, ela não consegue prosperar em atividade nenhuma. E se a gente quer profissionalizar o futebol e olhar para ele como empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o torcedor como cliente. Porque ele é o grande cliente. Ele é a ponta. E você tem que atender à satisfação do cliente. Isso é o básico de qualidade total. Você pegar qualquer curso de qualidade total, você vai entender. E isso está até no DNA do português, que é o freguês sempre tem razão. Então, se você quiser realmente tratar o Vasco como empresa, você tem que olhar para o Vasco como alguém que entrega satisfação, felicidade para o cliente. Então, a demanda por você começar forte não é uma demanda necessariamente da reestruturação do Vasco proposta pelo Somamos. A reestruturação do Vasco proposta pelo Somamos é algo que vai acontecer ao longo dos anos através dos novos projetos de revitalização do estádio, de Casas Vasco, de revitalização das sedes para torná-las autossuficientes, da contínua melhora do relacionamento tecnológico virtual com os clientes, que são os torcedores, através da expansão do número de sócios torcedores em função das estratégias que estavam sendo propostas. Esse que é o caminho de aceleração de receitas. Só que como existe essa demanda, você não consegue percorrer esse caminho se teu cliente não estiver feliz. Você precisa que os clientes comprem esses produtos que estão sendo oferecidos. Então, para que isso aconteça, você precisa fazer antes, no D0, o teu cliente feliz. E para você fazer o seu cliente feliz, você precisa de um time forte. Você precisa começar disputando. E para isso você precisa do dinheiro inicial em primeiro lugar, para você ter caixa. Porque sem caixa você não consegue, não é só fazer time forte, não. Você não consegue fazer nada. Sem caixa, o Leão deve saber disso, sem caixa você fica desesperado nas finanças. Porque é um apagar de incêndio diário. Então você precisa de caixa. Caixa positivo. Caixa que você consiga pagar as contas. Que está ali sufocado pelas dívidas de curto prazo. Que só fazem aumentar ao longo do tempo. Por mais esforço que a gente tenha feito, independente de quem esteja na gestão, do ponto de vista institucional, a nossa dívida de curto prazo, a gente não consegue reduzir ela está aumentando. O que a estratégia que vem sendo feita, que é uma estratégia, repito, que não é culpa do financeiro, nem do Leão quando estava lá, nem do que antecedeu o Leão, nem do Adriano, e nem de ninguém do ponto de vista financeiro, porque o cara do financeiro, ele controla o que ele tem de recurso. Isso é uma estratégia que tem que ser colocada em outro departamento, que não é o financeiro.